Olá, pessoal! Está nascendo o nosso programa Saúde Plena e Qualidade de Vida. Eu sou o terapeuta Edson Júnior e tenho a honra de estar aqui com o Dr. Davi Rodrigues. Edson, essa honra é minha. Adorei o convite, muito bom. Você me mostrou o projeto, eu vi que as pessoas estão precisando disso. Aceitei com muito carinho e estou muito satisfeito. Bacana mesmo a gente poder estar passando essas questões para as pessoas, de uma melhora da qualidade de vida, você poder ter realmente se sentir saudável com as práticas que nós vamos apresentar para vocês e, obviamente, espero que no final desse projeto tantas pessoas se beneficiem. Muito bem, doutor Davi. E é interessante, né? Esse programa foi pensado porque na nossa prática diária nós nos deparamos com situações diversas, sintomas que eu tenho certeza que você está sentindo atualmente. Muitos de vocês sofrem com esses sintomas atualmente e às vezes parece que é uma coisa tão distante de ser tratada, algo tão impossível de se alcançar a cura. E o nosso programa, a ideia é exatamente trazer para vocês soluções práticas, fáceis, de fácil acesso e com condições totalmente acessíveis para todos de qualquer classe social, econômica, principalmente na nossa realidade, no nosso país. Bom, alguns sintomas eu gostaria até de expor aqui para vocês. Por exemplo, nós temos aí problemas com queda de cabelo, acne, tontura ao se levantar, mal-estar, preguiça crônica, Dores nas pernas. Dores nas pernas. Nós temos aí problemas com, por exemplo, baixa do libido, irritabilidade, depressão, uma situação crônica, né, doutor Davi? Certo, exatamente. Assim, se a gente for pegar toda a lista, nós vamos ver que ela é infinita, porque, na verdade, o que é um sintoma? O sintoma é o nosso corpo nos avisando que tem algo errado. E esse algo errado normalmente não é localizado, ele é o sistema. O sistema não está funcionando adequadamente. E é justamente isso que nós vamos estar fazendo aqui. Fazer você entender como voltar o sistema a funcionar, a você ter saúde. Tem muitas pessoas que já acostumaram tanto com a doença, que elas acham que aquilo ali é a saúde delas. E aí quando elas começam a fazer uma proposta de melhora, aí elas vão ver o que é realmente a memória delas, a capacidade pulmonar, a capacidade de vida sexual, a vida ativa dela. É tão interessante quando as pessoas começam a dar o seu depoimento de melhora de vida, é muito fascinante isso. Exatamente, doutor Davi. E olha só, eu gostaria de fazer algumas perguntas que para nós, na nossa clínica diária, nós chamamos ali de perguntas poderosas. Por que são perguntas poderosas? Porque são perguntas que te levam a pensar e a meditar sobre a sua qualidade de vida e aquilo que você pode fazer para que isso melhore. Vocês já perceberam que, muitas vezes, a gente sempre gosta de apontar para o outro coisas que, às vezes, nós achamos que não podemos conquistar ou alcançar? É sempre o outro, né? Olha, eu estou fraco, eu não tenho saúde plena, eu não tenho qualidade de vida porque os meus filhos não deixam, porque o meu trabalho é estressante, porque eu não ganho o suficiente, porque eu não tenho tempo. Olha que coisa, né? Só que tem um detalhe. Às vezes nós percebemos que nós temos que chamar para nós mesmos o que nós chamamos de autorresponsabilidade. Eu sou o responsável por aquilo que eu sou e o que eu tenho. Eu sou o único responsável. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Perguntas como: esses problemas de saúde que eu estou passando ou que eu estou sofrendo, eles me incomodam? Eles te incomodam? Esses problemas, eles são limitantes para você? Eles são limitantes para
para a sua vida diária, para a execução daquilo que você acha importante para você? Você acha que é possível ser saudável? Quem pode conquistar a saúde? É o seu terapeuta? É o seu esposo? É a sua família para recuperar ou para conquistar a saúde que você almeja ou é você mesmo? Como você descreve a sua saúde atual? Como é que está a sua saúde? Eu tenho uma saúde verdadeiramente plena ou eu tenho um pouco de saúde? E cuidar da sua saúde, e aí vem o ponto-chave, doutor Davi Rodrigues. Cuidar da sua saúde é custo ou é investimento para você? Eu vou acrescentar mais alguma coisa aqui. Você que está investindo na sua saúde, você que está tomando o seu medicamento, se são 1, 2, 3, 4 ou 5, você com essa prática diária, você está saudável? Isso está sendo suficiente para transformar a sua doença, os seus sintomas em saúde ou não? Está faltando alguma coisa? Muito bem, doutor Davi Rodrigues. E olha só, para iniciar a nossa conversa, de tudo aquilo que nós vamos falar hoje aqui, temas importantíssimos, que são, por exemplo, temas sobre ozonioterapia, terapias com injetáveis, terapias frequenciais, uso da atividade física, de dietas e etc., aquilo que pode melhorar a sua qualidade de vida. Para iniciar a nossa conversa, iniciando pelo primeiro tópico, nosso primeiro tema, que é ozonioterapia, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma fala, um vídeo de uma grande amiga, uma enfermeira chamada Marli Gonçalves, que é uma das precursoras da utilização da ozonioterapia aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, com mais de 20 anos utilizando essa terapia. Eu gostaria muito que vocês ouvissem a fala dela e logo após, eu e o Dr. Davi Rodrigues, nós vamos trazer alguns comentários importantes. Acompanhe aí conosco. Olá, meu nome é Marli, eu sou enfermeira, terapeuta, trabalho com ozônio há 21 anos aqui em Brasília e hoje eu queria, a convite do professor Edson, hoje eu queria falar um pouquinho sobre ozônio para vocês. O ozônio é uma técnica terapêutica que constitui uma mistura gasosa por dois gases, o ozônio e o oxigênio. Ele é composto por 3 átomos de oxigênio e é responsável por nos proteger dos raios ultravioletas. O ozônio ele foi descoberto em 1840 pelo físico-químico Frederick Schumann. Inicialmente, ele foi utilizado para o tratamento de feridas e úlceras dos soldados da Primeira Guerra Mundial. Conhecido como um excelente germicida, o ozônio foi utilizado para esse fim, obtendo-se assim excelentes resultados. A partir daí, vários trabalhos científicos foram realizados e assim ampliando-se a sua aplicabilidade. O ozônio ele é liberado por mais de 40 países e no Brasil foi reconhecido pelas PICs. Hoje, essa técnica ela tem sido ampliada e estudada por várias áreas, mostrando a sua eficácia como um adjuvante em várias patologias. Gostaria de ressaltar a sua aplicabilidade na hérnia discal. Vários trabalhos realizados no Japão tiveram resultados positivos com essa técnica. O ozônio aplicado dentro do disco intravertebral, ele se dissolve na água intersticial e reage imediatamente para formar um conjunto de espécies reativas de oxigênio, como peróxido de hidrogênio e radical hidroxilo, que por sua vez reagem com carboidratos, proteoglicados e colágeno, dando assim um efeito analgésico e anti-inflamatório, desaparecimento do edema, melhora da circulação do sangue, facilitação das condições metabólicas, regeneração do disco e menor custo-benefício. Então, dentre várias técnicas da ozonioterapia, essa é só uma que eu quero destacar aqui para aqueles que querem um tratamento seguro, para aqueles que querem um tratamento diferenciado,
que tem um menor custo e é uma técnica que o paciente ele se sente totalmente agraciado por englobar várias áreas da medicina. Eu espero ter sido útil para essa divulgação dessa técnica tão maravilhosa e um forte abraço a todos. Olha só, olha que interessante a fala que a doutora Marli Gonçalves trouxe para nós. A gente pode compreender e entender que o ozônio nada mais é que uma molécula e que, por mais incrível que seja, é algo que o teu corpo produz em uma quantidade bem pequenininha, mas o seu corpo produz. Ela faz parte da nossa Constituição. Todos nós aprendemos e ouvimos falar de ozônio como a camada de ozônio. Porém, pessoal, ozônio hoje também é utilizado como terapias integrativas. É o que nós ouvimos a Marli Gonçalves falar sobre as PICs, reconhecida hoje pelo Ministério da Saúde. E ozônio, hoje, extraído do oxigênio, a gente consegue produzir o que nós chamamos de ozônio medicinal, que vai tratar uma série de patologias, uma série de problemas que têm sido limitantes para muitas pessoas que nós conhecemos. E olha só, pessoal, o ozônio no organismo, usando toda essa fala, tentando resumir um pouco o que a Marli Gonçalves trouxe para nós, ele tem uma ação bioestimuladora, algo incrível, agindo como potente anti-inflamatório, agindo ali como vermicida, fungicida, bactericida. É sensacional. Doutor Davi, o que mais o senhor pode trazer aí para a gente como informação sobre ozonioterapia? Eu quero relatar uma questão muito interessante. Desde 1914, ele é utilizado em larga escala na Primeira Guerra Mundial, com excelentes resultados. Passaram-se 100 anos e a gente ainda tem dificuldade de falar para você sobre ozonioterapia. Por que será? É uma molécula de fácil obtenção. É como se a gente jogasse energia para o oxigênio. As moléculas que são do oxigênio são duas, vai ter outro átomo de oxigênio, pela energia que a gente dá, vai se acoplar nesse oxigênio e nós vamos ter a molécula de ozônio. Quando a gente coloca ela no corpo, ela não é uma molécula estranha, porque o nosso metabolismo produz o ozônio, então não vai causar alergia. E esse aporte de ozônio que a gente dá faz com que o corpo consiga produzir uma quantidade de energia maior. Aí você pensa o seguinte, o seu corpo com mais energia, o que ele vai fazer com essa energia extra que você está dando? Ele vai restaurar, ele vai lá exatamente aonde ele está com dificuldade para poder restaurar você. Por isso que ele é amplamente utilizado. Tem pessoas que falam assim, é uma panaceia. Sabe por que esse termo ficou? Porque quando você dá energia para o seu corpo, ele pode utilizar isso para qualquer lugar, certo? Você imagina N possibilidades. Isso é absurdamente fantástico. Exatamente, doutor Davi. É incrível, né? A gente ouve muitas vezes os nossos pacientes dizerem o seguinte, parece que o ozônio procura ali o local da infecção, o local da dor. Parece que existe uma inteligência própria nesse gás. Mas não é a inteligência do gás, é a inteligência do seu organismo. O seu organismo recebeu... Pensa você está com o seu salário, né, apertado, você está lá comendo, pagando suas contas, e aí o seu chuveiro elétrico quebra. Você não tem como consertá-lo. Aí você fala assim, não, deixa para depois. Você passa a tomar banho com água gelada porque não tem como consertar. Aí, de repente, entra um dinheirinho extra na sua casa. Você pega aquele dinheiro extra e vai consertar aquilo que está precisando. Então, vamos para o chuveiro, vamos pintar, vamos usar colocar aquele parafuso que está faltando. O seu corpo é a mesma coisa. O ozônio, ele é um dinheiro extra. Ele é como se a gente tivesse lá o corpo debilitado, não conseguindo fazer as suas necessidades, só serve para
comer para pôr o coração para funcionar, para pôr o cérebro para funcionar, mas aquilo que está precisando restaurar, ele não tem energia suficiente para poder fazer isso. Aí você joga ozônio. Você joga ozônio e aí o seu corpo tem energia extra. Ele pode fazer aquela inflamação que está no seu joelho, ele pode ir lá consertar, porque o corpo vai ter dinheiro, vai ter energia, vai ter ATP que foi produzida por aquele ozônio que você colocou. E é muito interessante que você pode fazer ozonioterapia de várias formas, com várias aplicações. Exatamente, doutor Davi. São várias as formas de aplicação do ozônio. Nós temos a ação do ozônio, por exemplo, de forma tópica. Utilizamos muito na nossa clínica, por exemplo, o óleo ozonizado. Nós temos também as insuflações, nós temos as parenterais com a utilização do ozônio e várias outras formas de aplicação. Um ponto super importante, e aproveitando a deixa que o Dr. Davi está trazendo para nós, a importância do equilíbrio orgânico. Veja, esse é o ponto-chave que o Dr. Davi Rodrigues trouxe para nós aqui hoje. Se eu tenho, por exemplo, uma boa alimentação, um equilíbrio perfeito entre os macro e micronutrientes. Vocês perceberam na fala da Marli, quando ela fala, a doutora Marli Gonçalves, ela fala assim, sobre a interação do ozônio com os carboidratos, com as proteínas. Olha como isso é importante. O consumo diário de um carboidrato de qualidade, uma proteína de qualidade, uma gordura de qualidade. Como é importante a atividade física. Olha o doutor Davi Rodrigues falando de energia nas mitocôndrias, a produção de energia, aquilo que nós chamamos de energia vital, que te mantém vivo, que te mantém ativo, pensando, um cognitivo potente. Então, pessoal, o ozônio, quando administrado em um organismo em equilíbrio, a sua ação é potência máxima. Quando administrado em um organismo em desequilíbrio, a ação dele é para reequilibrar esse organismo, trazer esse organismo para uma verdadeira homeostase. O que é isso? Que termo é esse, né? É aquele equilíbrio. É como se eu estivesse em uma gangorra, eu colocasse 10 quilos aqui, 10 quilos aqui. Ela fica em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. É impossível essa gangorra se manter em equilíbrio quando eu tenho 15 quilos de um lado, 5 quilos do outro. Então, o ozônio, por exemplo, nesse organismo, ele vai fazer o quê? Ele vai proporcionar esse equilíbrio ao longo do tempo. Mas, olha só que interessante. Eu gostaria que vocês agora prestassem atenção num vídeo muito especial, uma fala do Dr. Fábio Mendes, um fisioterapeuta do estado de Minas Gerais, que trabalha com ozonioterapia há mais de 10 anos, que tem feito verdadeiros milagres com a utilização do ozônio. Acompanhe esse vídeo. Olá, Edson. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite para falar aqui para a sua audiência sobre essa técnica que eu gosto muito, que é a ozonioterapia, né? Dos meus quase 20 anos de profissão, de formado, metade dele foi com ozônio e sem ozônio, então eu pude comprovar, eu comprovo todos os dias aqui na minha clínica a diferença que fez o ozônio aqui nos nossos resultados para os nossos pacientes, né? Enfim, hoje nós temos aqui o ozônio, é uma marca forte aqui na nossa clínica, né? Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em acupuntura, né, em eletroacupuntura pela Baco, lá do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho uma clínica aqui em Manhuaçu, né, que é a Clínica Bem Viver, que é uma clínica especializada em acupuntura e práticas integrativas, e sou responsável, sou o criador e gestor do ambulatório SOS Hernia de Disco, né, que é uma metodologia que tem aqui no Brasil e em outros locais. A gente tem também uma filial aqui em Caratinga, que aí já é focada mais nos problemas da coluna vertebral, certo? Os problemas de hernia de disco, nas radiculopatias lombares e cervicais. Então, a gente já tem feito esse trabalho há algum tempo, né? Eu sou um dos pioneiros do uso do ozônio na fisioterapia aqui no Brasil. Tive o prazer de palestrar em 2 congressos internacionais em 2019, que foi o primeiro encontro internacional de ozonioterapia, que foi um evento do IBO3A, né? Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações, e também tive o prazer de palestrar no Congresso Internacional de Salvador de ozonioterapia, que aconteceu aí no meio do ano, com o tema ozonioterapia na radiculopatia lombar e cervical. Então, e o ozônio ele tem trazido para a gente realmente uma posição de destaque
pelos benefícios que ele traz, né? E o que é especificamente essa ozonoterapia, né? E por que eu falo com tanto entusiasmo a ozonoterapia, né? Eu falo dela com esse entusiasmo? Porque realmente é uma técnica totalmente natural, é o que os nossos pacientes buscam, os pacientes por si só na dor crônica, né, que afeta milhões de pessoas no Brasil, né, o ozônio ele atua muito bem, né? Então o que é? A ozonoterapia é uma técnica que ela utiliza a mistura de dois gases, que é o oxigênio e o ozônio, tá? Essa mistura, quando ela é feita em proporções ideais, dentro de padrões técnicos rígidos, ela pode ser, né? A gente fala, então o ideal até seria o nome ozônio-oxigênio-terapia, né? Ou oxigênio-ozonoterapia, porque a proporção de ozônio é pequena e mesmo essa pequena proporção que dá esses resultados altamente diferenciais que a ozonoterapia traz. Então essa mistura desses dois gases, né? Que ela pode ser injetada localmente para tratar problemas osteoarticulares, que dentro da fisioterapia nós fazemos muito, né? Se eu tenho uma epicondilite lateral do úmero, eu injeto peritendão, perilesional ou no ombro, tá? Ou se eu tiver um problema no tendão de Aquiles, eu coloco próximo a essa região e o ozônio ele vai reagindo com substâncias do organismo, estimulando células do sistema imunológico a reparar, desinflamar, né? E a reorganizar a estrutura daquela fibra muscular, tá? Por quê? Porque principalmente nos distúrbios osteoarticulares, né, osteomusculares, o ozônio ele tem uma função principal, porque ele tem uma ação analgésica, né? Ele reage ali com aquele substrato inflamatório que irrita os nervos e faz doer. Ele tem uma ação anti-inflamatória, eu diria, se você me permite ser mais técnico um pouco, até não anti-inflamatório, mas é um modulador da inflamação, permitindo que a parte boa da inflamação seja otimizada, que é chegada de oxigênio para estimular o reparo do tecido, e ele inibe a parte ruim da inflamação, que é a dor, né, que nós já falamos aqui. Ele também tem uma ação relaxante muscular, né, se eu inibo a dor e o processo inflamatório dessas substâncias algógenas, eu tenho uma ação relaxante muscular. Ele atua na quebra das fibroses, né, que às vezes dá rigidez nas articulações. Então isso atua muito bem na síndrome do ombro congelado. Isso nas síndromes pós-cirúrgicas de hérnia de disco, né, que é a síndrome da cirurgia mal sucedida, que é falada devido às fibroses que vão chegando lá. Ele também ajuda, enfim, ele tem uma ação da modulação, ou seja, na otimização da imunidade, que é nesses tempos de pandemia. Quanto mais oxigenado tiver o sangue dos nossos pacientes, né, isso é melhor. Isso nos protege nossos pacientes contra esse risco da pandemia. Enfim, ele estimula as células do sistema imunológico, que é os peróxidos mutase, a catarlase, a glutationa peroxidase. Ele é realmente muito amplo. E uma das substâncias, e um dos fatores que a gente mais usa aqui, realmente essa capacidade que o ozônio tem de reparo tecidual, devido à liberação de fatores de crescimento, né, que é um mecanismo de cicatrização que o próprio corpo faz. Nós somos um laboratório químico que estamos querendo sempre reagir no intuito de cicatrizar, né, de resolver a lesão. Às vezes falta oxigênio, às vezes faltam condições, e o ozônio ele leva essas condições. E outra coisa, ele é um tratamento totalmente natural e seguro. Não existe risco, se for feito por um profissional habilitado, e o ozônio possa dar problemas. Se você ouvir falar que o ozônio deu algum problema, na verdade não foi pelo ozônio em si. Às vezes é a má prática, ou a inabilidade, ou a falta de perícia do profissional. Então hoje nossos pacientes querem isso, que é uma técnica que seja indolor, que tenha resultados relativamente rápidos e que não cause efeitos colaterais, tá? Então fica aí a dica aí para todos. Parabéns pelo seu projeto, Edson. Estou sempre à disposição aqui para falar sobre a ozonoterapia. Um forte abraço. É realmente sensacional. Não é verdade, doutor Davi? Sim. Doutor Fábio trouxe para a gente questões assim fantásticas. Vocês conseguem perceber a utilização do ozônio no tratamento das neuropatias, a utilização do ozônio no tratamento das aderências, o tratamento de ozônio, a utilização do ozônio no tratamento das fraturas é fantástico, não é, doutor Davi? Exato. Dores articulares. Pensa, você conhece alguém que tem dor articular? Olha, é uma infinidade de pessoas. E aí ele falou sobre o tratamento de fibrose. Aí vamos para as mulheres. O que vocês têm de fibrose que incomoda tanto?
Celulite. Quando você pega o ozônio e você trata a celulite, Edson, não existe tratamento mais eficiente para celulite do que a ozonioterapia. Isso aí vocês podem ter certeza, certo? A gente vem acompanhando esses tratamentos e aí esse é o tratamento estético mais beneficiado com a ozonioterapia. É sensacional, doutor Davi. Quando a gente fala um pouquinho da estética, né? A utilização do ozônio na estética, tratamento de celulite, varizes, é fantástico. Você falou da queda de cabelo, emagrecimento, tem muita gente... Por que emagrecimento? Porque quando você faz a ozonioterapia, você tem um restabelecimento do seu metabolismo, da sua fisiologia, o corpo volta a funcionar. Exatamente. A queima da gordura, aquele assunto, aquela fala que nós trouxemos para vocês sobre a questão de reequilibrar o organismo, a famosa homeostase, isso é incrível, né? Doutor Davi, eu já ouvi relatos de pacientes falarem que o ozônio é capaz até de controlar o apetite. Já ouviu falar nisso? Não, o apetite... Você sabe o seguinte, eu posso até imaginar o porquê. Você sabe que quando você está com muitos parasitas, o sentimento do parasita de querer comer carboidrato, de querer comer o doce, o corpo sente, a pessoa acha que é um desejo dela, ela vai e tem compulsão pelo doce. Mas, quando você faz a ozonioterapia, você dá oportunidade para o corpo de combater esses parasitas. Por isso que pode ter um benefício na questão da diminuição do apetite, com certeza absoluta, né? É incrível. A gente não pode deixar de falar para vocês que nas terapias integrativas existe um caminho a ser percorrido, onde a ozonioterapia se encaixa perfeitamente, juntamente com as outras terapias que nós vamos trazer aqui para vocês. Então nós sabemos hoje perfeitamente que existem 3 pilares importantes aí a serem observados em qualquer tipo de doença que você possa imaginar. O primeiro deles, o Dr. Davi já trouxe aqui para a gente, as questões das contaminações pelos metais pesados. E logo após, o segundo pilar, nós temos ali as infestações parasitárias. E quando a gente fala em parasitas, as pessoas tendem a pensar logo naqueles vermes gigantescos, né, Dr. Davi? Enormes, né? E acha que só fica no intestino, né? Verdade. E olha só, fungos, vírus, bactérias, isso também são parasitas. E o terceiro e último pilar é exatamente as questões nutricionais. Acreditem, uma porcentagem, eu não vou nem falar, Davi, fechou uma porcentagem aqui, mas uma porcentagem muito grande das pessoas, principalmente aquelas que nos procuram nas clínicas, nos nossos consultórios, são pessoas que apresentam um quadro de desnutrição. Não é verdade, doutor Davi? É verdade. Eu vou aproveitar aqui a conversa do Edson e falar assim, ele falou da intoxicação, que você fala, metais tóxicos, solventes, agrotóxicos, parasitas e deficiências nutricionais. Isso aqui está na maioria das pessoas e segue um caminho. A gente começa a se intoxicar porque a gente está comendo mal, a questão da água. Intoxicou, o seu corpo começa a ser um ambiente propício para os parasitas crescerem, certo? Isso é uma coisa tão fácil de você entender. Pega uma água suja, deixa ali um tempinho, você vai ver que naquela água suja cresce mais bactérias do que na água limpa. Isso aí o seu corpo também. Se o seu corpo está mais intoxicado, ele vai ter crescimentos de bichos de uma forma maior, né? E aí os bichos crescem, eles precisam comer. Eles vão comer o quê? Aquilo que você põe para dentro do teu corpo. Exatamente. Obviamente, começa a ter deficiências nutricionais. E aí, quando isso passa a ser insuportável para o organismo, ele começa a ter sintomas e avisar o dono do corpo que tem alguma coisa errada. E aí é onde vocês entram. Toda dor, azia, você tem um incômodo, dor de cabeça... O que você puder imaginar dentro do seu corpo como um sintoma, aquilo que está te incomodando, você pode ter certeza que um desses 3 fatores ou uma ação combinada entre eles está agindo em você. E o ozônio, por incrível que pareça, ele atua nas 3 fases. Ele melhora a capacidade do corpo de desintoxicar, ele tem ação antiparasitária
e ele melhora a parte nutricional também por conta disso. Sensacional. Então, eu acho que já ficou bem claro o conceito sobre o que é ozonioterapia. E aí, pessoal, a gente também pode avançar um pouquinho na nossa conversa, né, doutor Davi? E já tentar trazer de uma forma um pouco mais resumida e até mais rápida sobre isso. Ozônio, então, pessoal, o que é o ozônio, né? O doutor Fábio, ele trouxe ali pra gente que o ozônio, ele é uma molécula instável. E por que ele traz isso instável? Porque ela dissipa rapidamente no nosso organismo, não é verdade? Então nós temos ali uma molécula de oxigênio, que agora ela atrai mais um átomo e formando uma nova molécula, que é o conhecido O3, não é verdade? E aí esse O3 é o que nós chamamos de ozônio. E ele tem uma característica assim bem marcante. O ozônio, doutor Davi, ele tem um odor característico, coisa que nós não observamos no oxigênio, e ele tem uma capacidade incrível de degradar o látex. É uma forma até de nós mostrarmos, porque vocês conseguem pensar, imaginar uma coisa dessa? Parece uma loucura, né? Os pacientes chegam no consultório e se deparam com uma terapia que é a utilização de um gás. E um gás que ele não pode ver, doutor Davi. Mas ele pode cheirar, né? Mas ele pode sentir. Exato. Então ele sente o cheiro e a gente mostra para ele como esse ozônio vai agir na degradação do látex. Do látex é a luva de procedimento, né? Que é onde a gente tem a maior possibilidade de ter o látex. Você pega a seringa com ozônio, mira diretamente na luva, você aperta, aonde o ozônio bate, ele derrete. A característica da luva, ela parece com a fibrose, é aonde você tem a ação da celulite, certo? Que você pega a celulite, que é uma fibrose, e aí você joga o ozônio e ele derrete. É incrível esse efeito. Exatamente. Olha só que interessante. Uma pergunta, doutor Davi, que é muito comum para nós lá nos consultórios, né? Então, o ozônio, ele é um remédio? Ele é uma medicação? E aí, olha só, nós temos um físico, o doutor Enrico Fermi, que é o ganhador Nobel de Física. E ele traz uma frase super interessante, né? Ele diz exatamente isso, ó, que o ozônio, ele é a maior descoberta de química da Idade Moderna. Por quê? Porque ele não é uma medicação, ele não é um remédio, porém, ele tem uma capacidade incrível de realizar uma bioestimulação dentro do seu organismo, causando uma verdadeira repercussão bioquímica. Incrível, né, doutor Davi? Eds, vou dar um adendo aqui que você falou. Olha só, um gás que tem um efeito químico no organismo, alterando um monte de processos fisiológicos. E eu vou dizer para vocês, muito melhor do que qualquer medicamento que você toma. O ozônio, ele é tão intenso para mudar o metabolismo, para ativar, para fazer com que esse metabolismo volte a funcionar, que é absurdamente fantástico. Exatamente. Tem aqui esse Dr. Frank Schallenberger. Olha só que ele fala: ozônio não atua como uma droga, mas como um modificador biológico. O que é um modificador biológico? Ele muda o funcionamento do teu organismo. Não muda, ele faz o funcionamento do teu organismo voltar ao normal, justamente por essa injeção de energia que o corpo vai ter. Exatamente, doutor Davi. Incrível, né? E olha só, pessoal, o ozônio dentro do organismo, ele vai proporcionando ali uma série de ações, de mecanismos bioquímicos, de bioestimulação, que te leva ao que nós chamamos de saúde plena. E essa questão da saúde plena, doutor Davi, ele é um processo, né? Então, ele é um processo que ele envolve vários fatores. Por exemplo, a capacidade, o quanto o seu corpo ele está equilibrado no que diz respeito ao seu metabolismo. Ele também, no que diz respeito aos processos infecciosos, a capacidade do organismo de reagir a esses processos infecciosos. Sistema imunológico, como ele é importante, né, doutor Davi? Nessa atual circunstância que a gente está passando, falar em sistema imunológico, eu vou dizer uma coisa: quem tem o sistema imunológico funcionante não precisa se preocupar com nada, absolutamente nada.
vai se preocupar com vírus, bactéria, fungo. Esses bichinhos são tão pequenininhos, insignificantes quando a gente tem o sistema imunológico. O problema é que agora a gente está pagando um preço muito alto pela contaminação que a gente fez ao planeta e a contaminação que a gente vem fazendo ao nosso organismo e, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente. As pessoas não sabem o que estão fazendo. Exatamente. Sistema imunológico é tudo. Olha um princípio básico das terapias integrativas. A cura, ele está dentro de você mesmo. A cura é você. A partir do momento que o teu sistema ele está funcionando em condições plenas e ideais, acreditem, vocês não precisam utilizar drogas, químicas e etc. Porque a utilização de drogas, de químicas, é só um ato de resolver um problema ali imediato, porém, talvez gerar uma outra situação futura, não é verdade, Todavia? Verdade. Edson, eu vou contar uma história aqui muito interessante. A gente participa, né, de tratamentos de várias pessoas e de vez em quando a gente tem aí um depoimento. Esses dias chegou um casal que já se acompanha comigo há uns 2 anos e pouco. Ele com 65 anos, ela com 62 anos. Aí eles vieram para a consulta de retorno e falaram que foram a um cardiologista justamente para fazer um check-up. E no check-up deles, perceberam que eles não tinham nenhum tipo de alteração nos exames. E aí, a cardiologista perguntou para eles a seguinte: vem cá, quais são os medicamentos que vocês usam? Aí eles, nenhum, a gente não usa nenhum. Aí foi um espanto para aquela cardiologista o fato de um casal acima de 60 anos não utilizar medicamento nenhum. Aí, olha só o que está no nosso inconsciente coletivo, que não existe pessoa acima de 60 anos que possa ser saudável, sem medicamento. Vocês têm ideia do que é isso? Mas eu digo, se você trabalhar o seu corpo de uma forma lógica, sensata, com responsabilidade, e às vezes necessita de orientação, necessita orientação do Edson, necessita minha orientação, você vai ter um organismo que ele está saudável. E o organismo saudável não precisa de medicamento, ele não tem sintoma. Exatamente. Incrível, né? É quebra de paradigma, né, doutor Davi? É você quebrar alguns conceitos aí que muitas vezes nos coloca em situações um pouco assim delicadas, né? Porém, existe a intenção do nosso programa, que é exatamente isso, trazer de uma forma mais clara, uma forma mais simples para você, para que você consiga entender que saúde e qualidade de vida é algo possível, é algo que está ao nosso alcance. Olha só, a gente percebendo, olhando ainda para essa imagem, onde a gente fala de saúde plena e o processo, né? E esse processo, saúde plena, ele é um processo, a gente vê que o nosso próximo tópico é a circulação. Veja como proporcionar ao organismo uma excelente circulação, isso é fundamental. Quer ver uma coisa? Nós tivemos uma experiência recente com um paciente que era portador de uma doença grave, que muitos conhecem, chamado Parkinson. E aí, doutor Davi, olha que interessante, né? Nós sabemos que Parkinson envolve uma doença bastante complexa, degenerativa, uma doença que, nos conceitos atuais, não tem cura, não é verdade? Porém, a gente observou que com a terapia de ozonioterapia, né, do ozônio, as terapias com ozônio, o ozônio ele possibilitou, ele favoreceu uma melhor circulação. Então, o sangue, veja bem, o que o ozônio faz no corpo humano, né, doutor Davi? Ele torna aquele meio um meio menos ácido, mais oxigenado, um terreno biológico, e quando eu falo em terreno biológico, eu falo daquilo que é onde está ali presente as suas hemácias, aonde você funciona dentro de você mesmo, onde está o segredo da vida, não é verdade? Então, o ozônio ele equilibra esse terreno de tal forma que todas as estruturas ali presentes, eles ficam numa perfeita simbiose. Simbiose é uma outra forma de falar em equilíbrio.
Se eu tenho ali um terreno mais oxigenado, hemácias mais ricas em oxigênio, mais energizadas, isso favorece melhor conexões, melhores sinapses. Então, a gente percebeu nessa paciente uma melhora progressiva até um determinado ponto, pois exigem outras questões, que mais à frente a gente vai estar falando sobre isso em outros episódios, outros programas, né, sobre as questões parasitárias, de intoxicações por metais pesados. Mas é algo possível. Circulação. Nesse processo de saúde plena, a circulação é outro ponto importante. Nós temos aí também um outro ponto aí que a gente tem que chamar a atenção, que é o ponto da questão da dor, né? A dor. Vocês perceberam na fala, por exemplo, do Dr. Fábio, da doutora Marli, Dr. Davi, eles estão sempre falando e trazendo à memória questões relacionadas à dor. É um dos maiores problemas que nós enfrentamos nos nossos consultórios, não é, doutor Davi? Edson, e nesse ponto a gente tem que dizer para vocês que hoje os medicamentos mais consumidos no mundo são os anti-inflamatórios, justamente por conta dessas questões de dor. Quem não tem dor, né? Agora você pergunta assim, será que a gente tem dor porque o corpo está desequilibrado? Exatamente. Então, olha aí, uma possibilidade de saúde plena, né, doutor Davi? O tratamento da dor, algo que o ozônio pode fazer por você. E o nosso último ponto aí que a gente coloca nessa corrente da saúde plena é exatamente o poder do ozônio no que diz respeito à desintoxicação, né? O poder de retirar ou proporcionar ao teu organismo condições dele se desintoxicar. E então, olha só, quando a gente fala, doutor Davi, sobre metais pesados, por exemplo, né? Como é comum na nossa clínica diária, nos nossos consultórios, pacientes que apresentam problemas com intoxicação por flúor, por cloro, por mercúrio. Não é verdade, doutor Davi? Aí vai, a lista é extensa, né? Chumbo, o alumínio que não é pesado, mas é tóxico, níquel. E aí, gente, enfim, aí você fala assim, aonde é que não tem metal tóxico, certo? Infelizmente, a gente trata as nossas lavouras com agrotóxicos, tem metais tóxicos. É uma necessidade teórica, um mal necessário, né? Agora, nós temos as panelas, nós temos os tratamentos da água que, num período da vida, fez-nos acreditar a necessidade de pôr flúor, de pôr cloro para conservar, e isso a gente vem percebendo que causa prejuízo no funcionamento do nosso organismo, a gente está tendo que voltar atrás, aí a gente vai colocar filtros que tiram essas substâncias que nós mesmos adicionamos para o tratamento da água. Então, a gente vem aprendendo a fazer essa desintoxicação e o ozônio nos auxilia nesse processo. Justamente, voltando ao assunto, ele dá energia para o corpo poder fazer essas ações, né? Exatamente. E olha que interessante. Se nós temos um organismo, ou vocês já aprenderam aqui com a gente, nós chamamos de terreno biológico, que temos ali a presença de metais pesados, fatalmente nós também teremos a presença de parasitas. Aonde temos metais pesados, temos parasita. E o inverso também é verdadeiro. Aonde nós temos parasitas, nós temos metais pesados. Pode ter certeza que aquele corpo está intoxicado, né? Exatamente. E aí, olha só, a gente trouxe aqui para vocês um artigo onde esse artigo ele vai falar um pouquinho exatamente sobre o poder do ozônio no que diz respeito à capacidade dele de matar esses parasitas. O seu poder, que nós chamamos de essa ação, né, bactericida, fungicida, vermicida, é sensacional, não é, doutor Davi? Fantástico. Aí alguém pergunta assim, funcionaria para o Covid? Existem, Doutor Davi. Existem alguns centros que a gente já vem falar na Itália que estão tratando os pacientes com ozonioterapia e com excelentes resultados, certo? Aqui
Ninguém está querendo causar nenhum tipo de sensacionalismo. É só vocês verem que, na verdade, você não está tratando o vírus, você está tratando o organismo. Você está dando condições para ele poder funcionar melhor. O seu corpo funcionando melhor, ele não precisa de absolutamente nada. Que incrível, né? Então, eu acho que nesse bate-papo nosso aqui, eu acho que você já está se apaixonando pelo ozônio, não é verdade? É amor à primeira vista, isso é verdade. E agora, olha só, as pessoas perguntam também assim, Eds, doutor Davi, muito bem, vocês falam do ozônio, é claro o amor que vocês têm por esse gás, porque realmente é algo sensacional, eu costumo dizer que é um presente de Deus para nós. Mas onde surgiu isso? De onde veio isso, né? Quem descobriu isso? E aí a gente traz aqui um resumo da história da ozonioterapia, né? Então nós podemos perceber aí que já em 1914 a 1918, já na Primeira Guerra Mundial, a gente já tem descrito ali na história a utilização desse gás. E, gente, vocês pensam quais eram os instrumentos que os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde tinham nessa época? Quase que nada. Não se conhecia muita coisa. E aí, não sei quem teve a ideia de utilizar ozônio para a ferida, mas esse cara foi extremamente abençoado e aí percebeu que os doentes de guerra, né, os lesionados, respondiam muito bem à ozonioterapia. Principalmente no que diz respeito às feridas, né, doutor Davi? Feridas de guerra, vocês conseguem perceber o quanto isso era difícil de tratar, ainda mais nessa época, né? Nós estamos falando de um século atrás, né, doutor Davi? Então, 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial. Olha, imagina, em campo de guerra, né? Como é difícil isso. Não tinha os tratamentos venosos de você colocar soro na pessoa. Não tinha antibiótico. Incrível, né? E aí, por exemplo, a gente tem descrito na história a utilização do ozônio, por exemplo, Dr. Hoff, ele já vem trazendo aí informações sobre a utilização do ozônio nas gangrenas, na úlcera por decúbito, no pé congelado, né? Incrível, não é verdade? E olha só, Dr. Davi, quer ver outra questão interessante? As pessoas falam assim, muito bem, mas ozônio, ele é utilizado só no Brasil? É só aqui que as pessoas falam de ozônio? E aí, a gente traz essas informações aqui para vocês. Vocês querem levantar o cabelo? Em 40 países ou mais, o ozônio está lá na rede pública. As pessoas falam assim, eu vou tomar o meu ozoninho. E aí elas vão tomar, porque elas já sabem que aquilo as beneficia muito, muda a questão de doença e saúde, a questão de equilíbrio. Exatamente. Olha aí no nosso slide, né? Nós temos aí a Alemanha, nós temos aí 7 milhões de tratamentos de ozônio, Itália, Cuba, doutor Davi, nós temos vários centros especializados, né, no tratamento com ozônio. E é interessante falar de Cuba, fala assim, é extremamente desenvolvido, não é isso, é porque Cuba ela tem as questões econômicas de certa forma muito limitadas, então eles têm que utilizar de algum instrumento que é barato e que dê para colocar para a população inteira. E o ozônio foi um instrumento extremamente utilizado, é muito utilizado, né? Muitos centros de ozonioterapias mais modernos estão lá em Cuba. Exatamente. E aí podemos citar aí a Itália, a Grécia, Portugal, Turquia, Japão, China, Estados Unidos, vários estados ali nos Estados Unidos utilizam, né, o ozônio em vários tratamentos aí possíveis, né? Eu gosto de chamar a atenção, por exemplo, Portugal. Portugal, em 2013, doutor Davi, ele foi regulamentado o uso do ozônio nos hospitais e centros de saúde. Que maravilha. Pensa. Mas, gente, não se sintam tristes, não. No Brasil, isso está avançando muito. Muitos conselhos já liberaram a prática dos seus profissionais para utilizar em ozônio. Vocês não têm ideia a quantidade de pessoas
que já estão se beneficiando com ozônio nos 4 cantos do país. Por isso que cada vez mais pessoas têm acesso à informação do ozônio. E quando começa a perceber o quanto que aquilo pode melhorar na sua vida, opa, vai atrás. Aonde tem? Eu quero. E aí procura profissionais que já estão trabalhando com ozônio. Exatamente. E olha só, ozônio, existe regulamentação para algumas categorias? Existe. Existe. E a gente traz aqui uma lista delas, né? Então nós podemos citar aqui várias regulamentações que já saíram autorizando várias categorias a utilizar o ozônio como uma terapia. Então nós podemos citar aqui, por exemplo, a enfermagem, a biomedicina, a fisioterapia, a veterinária, né, doutor Davi, que está em amplo processo aí da utilização do ozônio no tratamento de várias doenças em animais. E como é que está na medicina, doutor Davi? Então, já tem vários serviços médicos no país que já estão introduzindo o ozônio. Eu mesmo, Edson, né, eu comentei com você, eu quase assumi a direção de um dos hospitais aqui em Brasília e eu disse que eu ia introduzir a ozonioterapia. Infelizmente não deu certo, mas eu tenho certeza. Gente, isso não vai demorar muito tempo, tá? Não tem como a gente remar contra a maré. O ozônio é uma substância que beneficia as pessoas. Então isso vai chegar no nosso mundo, vai chegar para todas as pessoas, tá? A gente sabe que quando chegar na rede pública, todo mundo vai usar, não é bem assim, certo? A quantidade de pessoas é muito grande, a rede pública ela tem a sua limitação, mas quem pode vai procurar um serviço particular que vai oferecer o ozônio também, ok? De uma forma diferenciada, mas isso vai chegar até vocês, com certeza, isso eu não tenho a menor dúvida. Sensacional. Isso é ozonioterapia. Agora, é possível associar o ozônio, doutor Davi, a outras terapias? Gente, a infinidade de coisas que a gente pode fazer hoje para melhorar a nossa saúde é muito grande. Então você pode pegar o ozônio e colocar com injetáveis. O que são os injetáveis? Presta bem atenção. Chega o paciente para a gente que ele está debilitado. Ele está debilitado aonde? Em todo lugar. Então, o intestino dele, a capacidade do sistema digestivo a absorver os nutrientes para oferecer para as células poderem se curar, está limitado. Ok? Então, não adianta eu simplesmente oferecer uma substância de uma forma oral e achar que aquele organismo vai ter capacidade de pegar aquela substância que está passando no tubo digestivo e colocar para dentro. Que nem sempre ele está com energia suficiente naquele momento inicial para poder fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente pega os nutrientes e coloca pela veia. O que você imaginar. Incrível. Aminoácidos, minerais, substâncias, PQQ, ácido alfa-lipóico. Gente, é uma infinidade de substâncias que a gente pode fazer que vai, juntamente com o ozônio, quando a gente utiliza, beneficiar, melhorar, fazer com que aquele organismo volte a funcionar de uma forma adequada. Sensacional. Olha, os injetáveis hoje, pessoal, essa possibilidade que nós temos, né, doutor Davi, de manipular, uma verdadeira manipulação, né, doutor Davi, dos minerais, das vitaminas, fazer com que esses nutrientes, eles entrem rapidamente na corrente sanguínea, eles podem possibilitar uma série de situações sensacionais. Entre elas, por exemplo, uma recuperação mais rápida. Sim, sim. Edson, eu quero pôr você para pensar, certo? Você aí, você que está nos assistindo, eu vou pôr você para pensar. Pensa no funcionamento do teu organismo. Quem é que está trabalhando para o seu corpo funcionar? São suas células, tá? Pega lá, célula tem em todos os órgãos, em todo lugar. Dentro dela tem um monte de processos fisiológicos acontecendo. O que ela precisa? Ela precisa de magnésio, de zinco, de cobre, de aminoácidos, de vitaminas e assim por diante. Vocês estão imaginando? Todas essas estruturas sendo necessárias para essa célula funcionar. Ela precisa de algum medicamento?
É falta de medicamento que está fazendo com que ela não funcione? Ou é falta de nutriente? Pensa bem. Por que a gente está colocando medicamento dentro do corpo para consertar uma coisa que acontece dentro da célula, só que ela está precisando de outra coisa? Dá para vocês entenderem isso? Incrível, né? E olha só, e quando a gente está falando, nós começamos a falar das terapias por injetáveis, mas também existe, doutor Davi, as terapias através das frequências. E a gente consegue perceber isso através de uma... É algo que a gente tem usado assim com uma certa frequência e que tem verdadeiramente assim, isso até me deixa emocionado, sabe, doutor Davi? Que é a utilização, a capacidade que nós temos de observar através de uma microscopia de campo escuro a ação dessas terapias através de frequência. Conta a sua experiência aí para nós, doutor Davi. Vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho. Primeiro, microscopia de campo escuro. O que significa isso? É a gente ter a possibilidade de, durante a consulta, pegar um pouquinho do seu sangue, exatamente como se você fosse fazer um exame de glicemia. Aí a gente coloca numa lâmina, coloca ali no microscópio que tem uma iluminação especial, e aí a gente tem uma imagem como esta aqui, que a gente consegue ver as hemácias, essa parte preta aí, esse fundo é o plasma. No caso aí vocês percebem uma névoa, que são as fibrinas ativas, que é uma forma da gente identificar uma má circulação. Então, quando a gente vai atravessando essa lâmina, são N possibilidades que a gente pode identificar ali e perceber aonde está uma falha, onde não está funcionando, e nós vamos corrigir. Tá? Nós podemos corrigir com ozônio, nós podemos corrigir com injetáveis e a gente pode utilizar a terapia de frequências. O que são frequências? Frequências é como o universo conversa. Todos nós temos uma vibração. E através dessa vibração a gente também consegue ou destruir ou estimular algo dentro do seu corpo. Nós vamos ter, Edson, vamos dizer assim, um programa só falando sobre isso, porque é muito grande. Agora, eu vou dizer uma coisa, vocês costumam usar frequência na vida de vocês o tempo inteiro. Vocês não rezam por alguém? A reza é uma frequência. Eu espero que no programa de medicina quântica a gente consiga fazer você entender um pouquinho sobre isso, certo? Que você vai ver... Você vai ficar tão maravilhado quanto você está ficando aqui com o ozônio. Sensacional, sensacional. Olha, pessoal, numa tela dessa, quando a gente mostra um quadro pequenininho lá, de um print, não é verdade, doutor Davi? De um pedacinho da lâmina, na microscopia de campo escuro, aquilo revela coisas grandiosas para todos nós, né? Então você vê células em rollover, que são essas células hemácias uma em cima da outra, esse espaço, né? Aqui, esse plasma, olha o espaço, o espaçamento que existe entre as hemácias. Isso aqui fala muito para a gente. Densidade de plasma, deficiência de complexo B, deficiência de vitamina C. Se está inflamado ou não está, né mesmo? Se está inflamado. Aqui não dá para ver não, mas as células ficam parecendo uma tampinha de garrafa, aquela engelhadinha, né? As famosas hemácias crenadas. Exato. Né? E então isso aqui, pessoal, é algo fantástico, né? Você conseguir observar, conseguir mostrar isso para os pacientes, eles conseguem visualizar. Nós temos uma experiência sensacional no consultório, onde nós colocamos o microscópio, uma televisão bem grande, né? E ali a gente consegue ir mostrando o paciente, explicando para ele, e é incrível, porque muitas vezes a gente vai falando, né? Olha, isso aqui, por exemplo, indica fraqueza, mal-estar, irritabilidade, depressão, né? Queda de cabelo, e o paciente vai falando, realmente eu estou sentindo isso, né, doutor Davi? Tenho dores nas pernas, aqui, essa névoa, essa fibrina, a pessoa vai andar um pouquinho, só aquilo que ela anda, ela já começa a ter dores nas pernas. E o mais incrível, quando a gente começa o tratamento, a gente tem como mostrar para o paciente a melhora. E muitas vezes, pega o paciente que está aqui, ele vai lá fazer o tratamento, ele volta, já existe melhora na lâmina dele. E ele consegue perceber isso no dia a dia dele, né? Na melhora da disposição, melhora de sono, da memória. Isso é
Isso não tem preço, Edson. Não tem preço. Isso não tem preço. Que essa frase fique aí registrada no seu subconsciente. Olha só, pessoal, é incrível, né? O Dr. Davi, quando ele vai falando a respeito disso, das melhores e tal, nós vamos proporcionar e gravar vários programas com essa qualidade que vocês estão acompanhando aqui hoje, nesse programa número 1, falando sobre saúde plena e qualidade de vida. Hoje nós vamos trazer temas bem específicos sobre microscopia de campo escuro, a utilização das terapias por frequência, a questão até mesmo dos injetáveis e tantas outras coisas que vocês aguardem, que vocês vão ver como isso é incrível. E olha, quando o Dr. Davi ele chama a atenção e fala assim, tudo isso proporciona ao paciente uma melhor qualidade de vida. O que é essa qualidade de vida? Por exemplo, você passa a ter mais energia para praticar atividade física. Como a prática da atividade física é importante. Hormônios que são tão importantes, que te fazem sentir bem, né? Endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina. Olha que fantástico, doutor Davi. Nós temos aí a melhora do sono, um sono de qualidade, como é importante, né? A gente percebe que alguns pacientes negligenciam, até mesmo profissionais da área da saúde, né? Não negligenciam esse ponto do sono. A pessoa precisa ter um sono de qualidade. Os pacientes, às vezes, eles estranham quando a gente questiona para eles, qual foi a última vez que você sonhou? É melhor o sonho, né? Agora, eu não quero mentir para vocês, não. A coisa que mais as pessoas relatam no consultório, quando começam o tratamento, principalmente os homens... Lá vem! É a melhor qualidade da vida a dois, a qual eles tinham dificuldade por falta de energia, Edson. Falta de energia, que é coisa que necessita de mais energia do que a parte sexual, e aí começa a sobrar energia, e naturalmente não precisa fazer esforço, nem tomar nada. A pessoa começa a se sentir apta de novo, certo? E olha, isso é vida, como dizem, né? Isso é saúde, você poder realmente estar trocando carícias com a sua esposa, com o seu esposo, isso aí é maravilhoso e, como diz, não tem preço. É verdade. E aí, uma coisa vai puxando a outra, né, doutor V? Uma melhor qualidade no que diz respeito à saúde mental, que é um problema grave. Olha só, estamos passando por um período gravíssimo, né? Algo inédito na história. Eu ouvi uma pessoa comentando que é algo cinematográfico, né? O que estamos vivendo com essa questão da pandemia. E a gente sabe, no nosso meio, que nós vamos enfrentar uma outra onda de problemas de saúde, que é principalmente relacionado às questões de saúde mental. E essas terapias, elas nos dá essa possibilidade de darmos condições para o organismo superar essas questões. Vamos lá. Outras questões que estão aparecendo em relação à pandemia são os reflexos que o organismo vai ter na restauração daquilo que o vírus causou. Nós não sabemos o que vai ser. Assim, sem querer estar errando, aquela pessoa que evoluiu por uma manifestação grave desse vírus, pode ter certeza que o organismo não estava funcionando bem. E quando ela recupera, o organismo também não está funcionando bem. E o que vai acontecer? Vai ter sequelas. Nesse momento, nós também estamos aqui para poder apoiar você, porque quando a gente fizer um tratamento adequado, até as manifestações secundárias vão poder ser minimizadas, porque a gente vai estar dando mais energia para o corpo vai estar podendo fazer um processo de restauração melhor. Exatamente, é isso mesmo. E já caminhando para o final, né, trazendo aqui um último tópico, que também, muitas vezes, doutor Davi, é negligenciado pelos nossos pacientes, e agora, olha só, hein, eu estou falando nossos pacientes, que é uma questão importante. Olha, terapias frequenciais, a terapia por injetáveis, a terapia com ozônio, ela necessita, no mínimo, de um corpo bem hidratado. Exatamente. Então, as questões, né, da hidratação, como elas são importantes, a gente tem um cálculo muito simples, sabe, doutor Davi? Aquele cálculo que a gente sempre ensina para os pacientes. O mínimo, bebermos em torno de 35 ml
vezes o quilograma-peso. Então você, olha como é fácil, calcula aí, pega a sua calculadora, calcula aí, 35 vezes o seu peso atual. É exatamente a quantidade de água que você precisa beber diariamente. Isso, e somente isso, já vai proporcionar um grande ganho na sua saúde e na sua qualidade de vida. Vocês entenderam lá as 3 questões que a gente falou que levam as pessoas a adoecer? Intoxicação, parasitas e deficiências nutricionais. O que a água faz? A água serve para jogar a sujeira para fora, através da urina. A água serve também para fazer com que você jogue o teu sangue em determinados lugares, levando as células de defesa para poder combater o seu corpo, poder combater um vírus, uma bactéria, um fungo. E também a água é o meio ambiente a qual os nutrientes circulam. Para você ver a importância que tem tudo isso, né? Quando a gente fala da água, a gente está pensando em todo esse processo de restauração, de funcionamento do organismo. Bom, pessoal, incrível, não é verdade? Veja como a saúde é um tema extremamente vasto e eu posso dizer inesgotável, né? A gente pode passar uma noite inteira falando de saúde e os temas vão vindo e as coisas vão fluindo e a gente não para de falar nisso. É algo apaixonante, algo que nos move a todos os dias. Eu acredito que o mesmo que acontece comigo é o que acontece com o Dr. Davi, que acontece com a doutora Marli, que acontece com o Dr. Fábio e tantos outros profissionais de saúde. Essa máquina, né, que é o corpo humano, esse organismo vivo, que eu costumo dizer que é uma lógica na criação, né, que existe uma lógica. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a lógica dessa criação. E eu gostaria de terminar, doutor Davi, o nosso programa hoje, com uma frase que eu gosto de dizer muito para os meus pacientes. Eu digo assim, cuide bem desse organismo, cuide bem do seu corpo, porque ele é uma máquina ou uma criação perfeita. Sabe por quê? Porque quem te criou é perfeito. Exatamente. Edson, eu realmente, assim, estou muito contente com o programa. Espero não, tenho certeza absoluta que nós vamos estar aqui mais vezes com outros temas como poluição eletromagnética, a síndrome da bola de boliche, não é mesmo? Terapia neural, enfim, nós vamos estar abordando coisas que nem sempre a gente pode estar fazendo ali na clínica, porque não dá para a gente ter todas essas terapias, a gente tem que focar em algumas coisas, mas muitas terapias dessas são procuradas no intuito de beneficiar o corpo humano, o funcionamento dele. E o que a gente quer para você? A gente quer que seu corpo funcione, e o seu corpo funcionando, você vai ter saúde. Então é isso, pessoal. Se você gostou, nos siga aí, se inscreva aí nos nossos canais. Tá aí o endereço logo aí embaixo. Tem lá terapeuta integrativo, Dr. Edson. Vocês estão vendo aí que o assunto é um assunto esclarecedor. Trago de uma forma mais simples, de fácil entendimento. E se você quiser comentar alguma coisa, se você quiser nos dar opinião, né, dicas para os nossos próximos programas, fique à vontade. Exato. E se sinta à vontade também de fazer uma pergunta. Nós vamos ter um prazer enorme em responder para você. Outros canais que vocês podem estar nos seguindo, os meus canais, Instagram, Medicina Quântica, _Dr. Davi, e no YouTube, Medicina Quântica, Dr. Davi Rodrigues, certo? Tem o canal do Instagram do Edson também? Exatamente, @nutriesportivo _Edson. E no Facebook, Professor Edson. Bacana. Gente, muito bacana estar com vocês. Mas não ficou por aqui não. Nos acompanhem. São muitos programas. Nós vamos estar auxiliando vocês da melhor forma possível, certo? Tanto nas dúvidas quanto nos próprios canais da gente, que já tem várias coisas aí para vocês estarem assistindo. Fiquem com Deus. Um abraço do Professor Edson. Até mais, gente. Um abraço. Edson, um negócio importante, gente.
Olha, Quase esquecemos. Nossa Senhora, nós vamos ter a oportunidade maravilhosa de estar podendo aqui apoiar, auxiliar um ser humano que está precisando da nossa ajuda. Exatamente. Uma bênção de Deus, uma princesinha chamada Kiara. A Kiara, ela descobriram recentemente, doutor Davi, uma doença rara nela, chamada AME, que é atrofia muscular espinhal. E estamos aí numa verdadeira investida, correndo contra o tempo, para tentar proporcionar a esta mocinha uma verdadeira saúde plena e qualidade de vida. Sim. Só que na saúde plena e qualidade de vida dela, ela precisa de uma coisa extremamente especial, não é mesmo? Ela precisa de uma medicação que custa um valor exorbitante. Então, pessoal, nós temos aí nas nossas redes sociais, tanto no nosso Instagram, o meu Instagram, o Instagram do Dr. Davi, nos nossos canais no YouTube, no nosso Facebook, a arte, ali um postzinho falando um pouquinho mais sobre a Kiara. E nós contamos com você para que você ajude a divulgar essa situação, a propagar esta informação, para que essa criança que tem 11 meses de vida, doutor Davi, 11 meses de vida, Sim. ela consiga, muito pequenininha, né? muito novinha, ela consiga ter acesso a esse tratamento, a essa medicação e possa, quem sabe daqui a uns anos, estar aqui no nosso meio contando a experiência dela de algo que se tornou possível porque você... Exato, você fez parte disso. Exatamente, nos ajudou. E começa assim, pessoal, contamos com você, entra lá, nós vamos colocar ali para você um QR Codezinho, onde você pode estar ali apontando a sua câmera, o seu celular, vai baixar ali as informações necessárias, os dados bancários, para que você possa fazer parte dessa saúde e qualidade de vida dessa pequena princesa chamada Kiara. Maravilha.